Foi? Então, queridos, vamos lá. Vamos ter uma pequena recordação aqui e entrar no sermão expositivo. Então, nós trabalhamos primeiro, né, a dinâmica de um sermão temático. E aí nós vimos que a ênfase para se construir um sermão temático está no tema. Então, vamos usar esse mesmo tema, esse mesmo texto. Deuteronômio 10, 8. O texto diz que o Senhor determinou que os levitas, e somente os levitas, carregassem a Arca da Aliança, estivessem perto dele e então vamos lá. O texto diz que eles deveriam carregar a arca, deveriam estar diante dele, deveriam também servir e deveriam abençoar. Muito bem. Esses aqui são as terminologias, os termos e as orações básicas desse texto de Deuteronômio 10, 8. Então, temático, a gente deveria estabelecer aqui um tema e aí colocar esse texto dentro do tema. Então, para facilitar para você, vamos colocar aqui serviço do adorador. Então, o adorador é aquele que carrega a arca, é aquele que está diante do Senhor, é aquele que serve e é aquele que abençoa. Então, aqui seria o desenvolvimento, aqui o tema, faria uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Agora, esse mesmo texto usado para o sermão textual, a gente pega o mesmo texto, Deuteronômio 10, 8, e aí nós vamos colocar um tema, mas dentro do texto. Aí você poderia colocar aqui, 1, 2, 3, 4. 4 atributos do adorador. Por quê? Porque, assim como no temático, o tema, serviço do adorador, tudo vai ser em função desse tema, no textual, tudo emana do texto. Então, eu estou pegando o texto e estou tirando o tema de dentro do texto. Então, eu estou colocando 4 atributos. 1, 2, 3, 4. 4 atributos do adorador. Faria uma introdução. O desenvolvimento seria os próprios itens ali do texto e a conclusão. Muito bem, isso aqui é o sermão temático, sermão textual. Agora, esse mesmo texto no sermão expositivo, ok? No sermão expositivo, aí nós vamos pegar a Bíblia, você vai pegar a Bíblia e aí você vai ter que fazer algo um pouquinho mais profundo, porque no desenvolvimento do sermão temático e do sermão textual, uma leitura mais aprofundada do texto te leva a construir o sermão. E no temático, um pouco mais de reflexão em cima do tema, do seu desejo. Você colocando outros textos para te apoiar, você justifica o seu tema e faz o sermão, faz a sua homilia. Já no sermão expositivo, você já não tem essa liberdade do temático e nem essa pequena olhada, entre aspas, né, do texto para você simplesmente construir.
No sermão expositivo, você precisa usar daquilo que a gente chama, do princípio, usar de verdade. Usar mais um pouco da exegese e a hermenêutica. Então, a investigação e a interpretação. Nesse mesmo texto, Deuteronômio 10, 8. Nós vamos trabalhar aqui. Aí você vai ter que ver quais são as regras básicas da exegese. Você já aprendeu que na exegese você precisa saber, você precisa investigar as palavras básicas. Você precisa investigar a geografia. Você precisa investigar as personagens centrais. Você precisa investigar a questão cultural. Ok? Então, tudo isso você vai pegar a partir da exegese. E na hermenêutica? A hermenêutica, você precisa ver a questão do contexto, o contexto antes e depois. O que vem antes e depois deste verso? Qual é o contexto que ele está inserido, que está sendo trabalhado? Aí você vai pegar e vai trabalhar a interpretação já dentro de uma aplicação, dentro do princípio daquilo que você pegou da exegese, que você vai procurar fazer uma aplicação interpretativa. Então, para você trabalhar o sermão expositivo, você vai pegar aqui, então você vai ler aqui, ó. Naquele mesmo tempo, me disse, seu contexto, os versículos que estão entre 1 a 7, é o contexto antecedente, é aquilo que vem antes. E aquilo que está do 9 em diante é aquilo que vem depois. Então, você precisa ler o texto todo, já que a sua ênfase vai ser no verso 8, você precisa ler o texto todo, porque aí você vai ter uma visão amplificada daquilo que está propondo o versículo de número 8, ok? Então, o versículo de número 8 começa com a mesma expressão do versículo número 1, que está escrito, no mesmo tempo, lá em cima, no mesmo tempo, naquele mesmo tempo. Que tempo é esse? Então, você vai ter que analisar aqui o tempo. Que tempo é esse? Esse tempo se refere ao ano, se refere ao clima, se refere ao rei, se refere a um momento. Que tempo é esse? E aí você vai ter que olhar para que você veja o tempo. Que tempo é esse? O tempo é que o Senhor está pegando uma repetição da lei que foi dada e agora ele está trazendo de novo o ensinamento para o pessoal. Lembra que as primeiras tábuas foram lá jogadas em cima do bezerro de ouro, no deserto e tal. Então, Deuteronômio trabalha essa repetição daquela lei. E aí ele está trabalhando de novo o ensinamento para essa turma que ficou depois daquele episódio da rebelião ali no deserto, onde foram ceifadas várias pessoas. Então, naquele mesmo tempo, separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. Então aqui, meus amados,
nós temos, como dizia mamãe antigamente, nós temos aqui pano para manga, ou seja, a gente tem muita coisa para falar até você chegar no verso 8. Porque no verso 8 está dito só isso que eu estou lendo. Naquele tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir passar para você. Vou pedir aqui a minha secretária para me abençoar. Lembra que eu falei para você que a Bíblia-chave, ela nos traz um bom exemplar de uma pesquisa exegética, de uma pesquisa que vai nos ajudar na hermenêutica? Então eu vou chegar o máximo possível que eu puder à Bíblia, neste versículo, para que você possa olhar. Então vamos tentar aqui. Aqui, o verso em questão é esse aqui, o verso 8. Tá dando para você ver o verso 8? Então, nesse verso 8, atentem bem. O verso 8 nos dá conta. Deixa eu pegar aqui, para ajudar você. Muito bem. O verso 8 está escrito, naquele mesmo tempo. Está vendo a palavra tempo aqui? Do lado da palavra tempo tem um número. 6256. Então, nessa palavra tempo aqui, é que você iria lá no final desta Bíblia e faria uma pesquisa na palavra tempo. Ok? Aqui para frente um pouquinho tem a palavra Senhor. Tá dando para você ver aí? Tá dando close? Então, nós temos aqui a palavra Senhor 3068. Então, tudo isso aqui seria uma pesquisa que você faria na sua própria Bíblia para acrescentar. Então, só para você ver, eu vou então na palavra tempo, 6256. Meia dois, cinco, meia. 62. Cinco, meia. Então, cheguei no 6256. Olha só. 6256. Ok? Ok? 6256. A palavra aparece aqui para nós. Isso, a palavra tempo, que é a palavra esh. Então, que tempo? Você vai ver tudo isso aqui, é uma pesquisa sobre a palavra tempo. Então, naquele mesmo tempo, ele está dizendo aqui, é um tempo decorrido, sempre, até agora, enquanto, seu tempo oportuno. Então, nós vamos ver. Aí aparece toda a descrição para a gente saber que tempo é aquele. Refere-se à duração de um tempo em geral como uma perda de tempo, é o tempo que pode ser referido ao passado, ao presente, ao futuro. Então você pode olhar várias situações de tempo para você poder aplicar aquele tempo que está sendo falado ali. Ok? Então, isso aqui vai ampliar a sua pesquisa para que você possa usar dentro do sermão expositivo os princípios da exegese e o princípio da hermenêutica, que vão trazer para você um acréscimo de informações para você poder chegar. Agora, vamos lá, vamos fazer de conta que você já fez toda essa pesquisa, você já olhou dentro da sua limitação, dentro do seu conhecimento e daquilo que você tem em mãos, e você tem ali uma Bíblia de estudo como essa aqui que eu tenho. Então, nós vamos, a partir disso aqui, levar para frente.
Então, olha só, naquele mesmo tempo, o Senhor, quem é esse Senhor? Está falando de Yahvé, está falando do Deus Trino, do Eterno. Separou a tribo de Levi. Que tribo de Levi é esta? E aí vai dar, a tribo de Levi foi separada para alguma coisa. Então essa preposição vai indicar a funcionalidade ou aquilo que ela vai fazer para levar a arca, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, o sermão expositivo, ele vai correndo de palavra por palavra, de verbo por verbo, de expressão por expressão. E aí nós vamos construindo o nosso sermão. Claro que na hora que você não vai fazer um comentário do texto, você vai pregar o texto. Então você vai usar os comentários que você tem daquele tempo. Escolheu o Senhor a tribo de Levi para carregar a arca, estar diante do Senhor, para o servir e abençoar em seu nome até hoje. Você vai construir também um esboço, você vai construir também uma homilia, né? O seu sermão, o seu resumo, né? Para que você possa pregar. Só que você não vai simplesmente colocar o desenvolvimento. Você vai colocar aqui alguns lances na introdução. Você não é obrigado a ter no sermão expositivo uma introdução com uma ilustração ou alguma coisa para fisgar o cara para você. Por quê? Porque no sermão expositivo, geralmente o sermão expositivo, ele, quando é curto assim, dá para você pregar em 40 minutos, numa conferência que você vai fazer, uma aula que você vai dar. Porém, o sermão expositivo é aquele que é usado mais em sequência. É como se fosse uma série na televisão. Você tem o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo e por aí vai, né? Então, o sermão expositivo ele é mais usado nesse princípio, nesse teor, porque ele é um sermão mais minucioso. Ele tem um conteúdo maior de informação. Por isso ele é mais minucioso e por isso ele vai levar mais tempo. E geralmente não dá para você pregar um sermão expositivo sobre um texto que você vai falar, sobre uma realidade que você quer colocar para o pessoal, numa plenária só, num sermão só. Você vai ter que subdividi-lo e aí você vai marcar essa série para que as pessoas possam te acompanhar e o conteúdo. Quando você quer pregar um sermão tipo expositivo, numa conferência que você vai fazer, numa aula que você vai dar, você tem que se prender não a todas essas características, mas você fazer um exemplo, por exemplo. Eu estou pregando esse texto na igreja. Domingo à noite eu preguei só sobre isso aqui, só sobre carregar a arca. Próximo encontro que eu tiver com a igreja, eu vou falar sobre estar diante do Senhor. Outro encontro, só sobre servir. Outro encontro, só sobre como abençoar em seu nome para sempre. Ok? Ainda que eu tenha todo o esboço ou toda a descrição do versículo, mas eu vou aplicando homeopaticamente. Eu vou aplicando pausadamente, progressivamente, até eu chegar. Por quê? Porque o conteúdo de informação que eu faço para o sermão expositivo, ele é muito mais minucioso do que eu faço no sermão temático, que eu faço no sermão textual. Até aí foram comigo, então eu espero que tenha abençoado você e a gente possa continuar na próxima aula, trazendo talvez para você já a próxima orientação da nossa coordenação, que ou a gente faz um outro, ou a gente vai dar para você as perguntas do questionário, para você se preparar para a prova. Ok? Um abraço grande, até o próximo encontro.